Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bota mais um react do canal. Dessa vez tô trazendo mais um vídeo do Psicologia dos Animes, que é um canal que eu acho bastante interessante, que aborda toda essa parte do intelectual, da psicologia dos animes. E dessa vez a gente vai estar conferindo um vídeo sobre Hunter vs Hunter, Gon e o processo de luto. Psicologia Hunter vs Hunter. Eu acho que ele vai tentar explicar o que aconteceu no momento em que realmente o Gon descobriu que o Kaito estava morto, né? Então, quero conferir qual é a opinião de um especialista. Então, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão insano no vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Preparados? Então, bora conferir Gon e o processo de luto. Psicologia Hunter vs Hunter. Go! Um tempo para tudo, uma estação para cada atividade sob o céu, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para lamentar, um tempo para dançar. Texto do livro de Eclesiastes. Eu sou Rafael, psicólogo, e ninguém está livre do sofrimento, nenhum Hunter. Hoje voltamos a falar sobre Gon Freaks. Tem spoiler do anime e do mangá? Vamos lá. Só bora. O ódio de Gon. A cena mais marcante de Hunter x Hunter, pelo menos pra mim, é com certeza o arco de ódio do Gon. As ações dele nessa parte tem muito a ver com o que houve no passado, mas também essa cena me lembrou algo que todos nós, em algum momento, poderá passar: o luto. Ninguém passa por essa vida sem sentir nenhum tipo de dor emocional. O luto principalmente gerado quando pessoas queridas nossas se vão, mas também, por exemplo, quando relacionamentos terminam. É interessante ver como essa cena se aplicou no contexto do Gon, no contexto de Hunter x Hunter. Togashi mostrou como o Gon estava passando por um luto e adaptou essa realidade para o universo de Hunter x Hunter. Os psiquiatras Thomas Holmes e Richard Hare fizeram uma compilação de eventos estressantes na vida das pessoas, e a morte de um ente querido foi considerado o maior estressor que alguém pode experimentar durante a vida. O luto perturba a homeostase do corpo, o equilíbrio. Ele aumenta a atividade cerebral, a amígdala, o córtex pré-frontal, a ínsula, ou seja, todas as áreas do cérebro que controlam o processamento emocional e a dor são impactadas. Caralho. Justamente porque a dor emocional desencandeia o centro de recompensa do cérebro, criando vício na pessoa ou circunstâncias perdidas. E no luto, o cérebro é privado de recompensa. A psiquiatra Kubler-Ross fala que não há uma resposta típica à perda, pois não há perda típica. Nossa dor é tão individual quanto nossas vidas. Inclusive, essa psiquiatra que denominou o termo 5 estágios do luto. Existem vários padrões, mas a forma que cada um lida com o luto é totalmente diferente. Gon não segue sequencialmente a lista de fases do luto, mas demonstra todas elas nesse arco. O luto é um processo doloroso, mas totalmente necessário. Não existe certo ou errado nesse processo. A pesquisadora Marie-France O'Connor mostrou em estudo que a recuperação do luto foi mais lenta em indivíduos que mostraram maior atividade no núcleo accumbens, uma região do cérebro associada à busca de desejos, o que provavelmente reflete a atividade contínua para buscar o que foi perdido. Não existe comprovação científica que passamos por todos esses 5 estágios de maneira sequencial. O que sabemos é: o luto é um processo altamente individualizado, não tem cronograma ou roteiro específico, e muitas pessoas acham que suas vidas são melhores após passar do luto, devido ao crescimento pós-estresse. Como acontece isso no Gon? A perda do Kaito pro Gon é muito repentina. Foi simplesmente de uma hora pra outra. A Pitou chega, arranca o braço do Kaito, e o Gon e o Killua ficam totalmente vulneráveis. Eles eram mais fracos que o Kaito. O Kaito não conseguiria vencer ela, como eles conseguiriam. O Gon se enche de fúria ao ver o braço do Kaito, e quando o Gon já estava prestes a atacar a Pitou, o Killua deixa ele inconsciente e foge com ele. O Gon, após acordar, ele se sente bastante otimista sobre a situação. Ele cria expectativa sobre o Kaito, apesar do Killua saber que não tem como ele sobreviver àquela situação. E para mim, nesse momento, começa o primeiro estágio que o Gon passa do luto: a negação. Por muitas vezes, justamente esse é o primeiro estágio, onde a pessoa não quer aceitar o que acabou de acontecer. A negação é um processo inconsciente que serve para proteger a pessoa do desconforto ou ansiedade. O Gon não aceita em nenhum momento que o Kaito poderia ter morrido. Todo mundo meio que percebe que o Kaito não sobreviveria àquela situação. Mesmo assim, ele desenvolve um grande otimismo quanto a isso. Cria um cenário onde o Kaito teria fugido e estava esperando por eles. A negação não é apenas a tentativa de fingir que a perda não existe. É uma forma também de tentarmos absorver e entender o que está acontecendo. Mais tarde, o Gon repete esse processo quando ele vê a marionete do Kaito, ou seja, ele passa por essa fase 2 vezes. Ele acredita ainda que pode fazer o Kaito voltar ao normal. Cada uma das 5 etapas de luto pode se repetir durante todo o processo de cura. A negação é um estado que provavelmente será experimentado
pelos enlutados nos primeiros dias e semanas após uma perda. Caralho, E depois semanas? novamente durante a jornada do luto. Mas antes de passar novamente pela fase de negação, Gon chega ao estágio de depressão. Geralmente quando a pessoa passa por esse estágio, ela começa a perceber que não tem nada mais o que fazer e começa a amadurecer a ideia de que a pessoa se foi. Mas no caso do Gon, acontece de uma forma diferente. Ele, após perder para o Knuckle, Gon se sente impotente. Ele percebe que a força que tem não é o suficiente para salvar o Kaito e ele acaba desabando em choro. O choro dele é por isso. É nesse estágio na depressão onde talvez a pessoa enlutada precise de mais apoio das pessoas próximas. Sorte do Gon que tinha um Killua ali para ajudar ele, pra fazer isso por ele. Gon então entra no estágio de raiva. Quando o Gon encontra a Pitou finalmente, ele fica com uma raiva extrema naquele momento. Ele usa ali totalmente o seu ódio pra meio que fazer a Pitou trazer o seu amigo Kaito de volta. O mais legal é o narrador do anime narrando essa cena. Ele fala que o Gon tem mistura de sentimentos, porque ele vê ali a pessoa que ele está com raiva simplesmente não reagindo, em defesa. E isso causa um conflito no Gon. Essa é a primeira vez que o Gon passa pela raiva. O estado de barganha ou negociação tem como característica ali o que poderia ter sido feito pra mudar o que aconteceu. Gon finalmente aceita que o Kaito morreu, só que começa a se questionar sobre o que poderia ter feito. E o que vemos então é uma série de pensamentos contrafactuais. Aquele, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. É como se estivéssemos tentando entrar em um controle, como se quiséssemos estar no controle da situação. E essa fase é marcada pela culpa. A culpa frequentemente resulta de um pensamento distorcido, ou seja, ser muito duro com nós mesmos sem uma evidência plausível. Esse tipo de pensamento autocrítico às vezes é chamado de tirania dos supostos. A pessoa nessa fase costuma se concentrar no que não fez, no que sente que deveria ter feito, e esquecem de tudo que fizeram. Muitas vezes a pessoa sim fez diversas coisas para ajudar aquela pessoa, só que isso não acaba sendo percebido no momento do luto. O Gon não percebe que tinha feito de tudo para salvar o Kaito. Ele ficou inconsciente, ele não teve culpa. Era uma situação que estava fora do controle dele. Dado o quão desconfortável a culpa pode ser, pode fornecer uma forte motivação para se desculpar, corrigir ou compensar um erro e se comportar de forma mais responsável. Por exemplo, estudos sugerem que a propensão à culpa pode estar relacionada à empatia, bem como à confiabilidade. Os autores desse artigo constataram que indivíduos propensos à culpa têm um forte senso de responsabilidade e com isso são mais confiáveis. Em outras palavras, ela é sensível ao que a outra pessoa antecipa e por isso se sente responsável por atender às expectativas de outra pessoa. Ou seja, a pessoa que já tende a se sentir culpada, nesse momento pode sentir mais ainda. Como o Gin fala pro Gon, quem pede desculpas promete agir diferente. O Gin dando conselho é complicado, né? Essa é uma fase bastante difícil. A pessoa literalmente pode ficar presa ao que não fez. Ninguém é culpado por não saber o futuro. Tentar pensar que tomou a melhor decisão com as informações que tinha na época, ter ciência disso pode ajudar bastante. Podemos ficar bastante presos nessa fase do luto. E o problema com esses pensamentos é que todos eles terminam nesse cenário irreal onde a pessoa não se foi, prolongando esse processo. Afinal, isso não é a realidade. Depois de se culpar, reclamar, colocar culpa em qualquer outra coisa, Gon volta ao estágio de raiva. Depois do fato de perceber que o Kaito não voltaria mais à vida, Gon entra em um processo de raiva extrema, até mesmo não importando mais com a sua própria vida. Esse é basicamente o estágio onde você assimila que de fato perdeu aquela pessoa. Só que ao invés de aceitá-lo, você meio que se revolta com a situação. Você tenta encontrar algo ou alguém para culpar. Você começa a sentir um sentimento constante de injustiça, ressentimento e raiva, e eles continuam a se acumular em sua mente e corpo. E a raiva pode transformar você em alguém que você não é. Foi o que meio que aconteceu com Gon. Tirou ele da sua linha de base emocional. E apenas depois de despejar essa raiva, que Gon chega na aceitação. Gon aceita que não pode mais ter o Kaito como ele era antes, e decide finalmente seguir em frente e tentar viver agora com a nova realidade, em vez de negar o que aconteceu. Gon decide fazer o que pode com a situação atual, que não pode mais ser modificada. Ele chora, fica triste ao falar do Kaito pro Gin, mas as palavras do Gin de conforto já afetam ele, fazendo ele voltar ao normal. Quando superamos o luto, é mais ou menos isso que acontece. Aquela dor não sai, mas conseguimos continuar seguindo em frente. A aceitação também não significa esquecimento, não significa que voltamos à negação, fingindo que não aconteceu. A aceitação significa abraçar o presente e perceber que a nova realidade não é igual como antes. Mas ela sim pode ser muito boa. Se alguém próximo a você estiver passando por esse processo de luto, tente não dizer isso vai passar ou algo assim. A pessoa naquele momento ela não consegue ver isso. Uma boa maneira de ajudar é fazer igual o que Killua fez com Gon. Escutá-lo, deixa a pessoa falar. É a melhor forma de ajudar alguém nesse processo. Gon é uma criança que passou por um grande sofrimento, o maior que ele tinha passado em toda a sua vida. O fato de ele ser criança, ter sido abandonado, de ter negligenciado suas emoções, tudo isso contribuiu para essa explosão de emoções. Ninguém está livre do sofrimento, e quando envolve culpa, esse sofrimento pode ser ainda maior. Afinal, poucos sofrem mais do que aqueles que recusam a perdoar
a si mesmos. Curta, se inscreva, compartilhe. Top! É apenas o começo. Achei sensacional esse vídeo aí do nosso querido Psicologia dos Animes, avaliando todo o luto, né, que o nosso querido Gon sentiu a morte do Kaito. E é da hora que, tipo, ele realmente passou por várias fases. A primeira fase foi aquela fase da negação, né, que eu achei muito estranho quando ele acordou, e ele acorda, tipo, meio feliz, assim, não, tenho certeza que o Kaito tá vivo, tal, ele fugiu, a gente vai encontrar com ele, e, mano, e o Killua ali já sabia, ele falou, mano, Kaito foi de base, meu parceiro. Só que ele não fala, porque ele não quer, tipo, diminuir, tipo, a forma como o Gon tá se sentindo. E aí depois, quando o Gon, ele vê a forma como o Kaito tá agora, cheio de cicatriz, meio marionete ali, ele fica triste, ele, conforme o nosso querido falou, ele fica meio depressivo e tal. E ele realmente passa por várias fases, velho. É muito da hora isso, como é mostrado no anime. E realmente, quando ele vê a Pitou pela primeira vez, mano, o semblante dele muda de uma forma que é muito foda, velho. Tipo assim, quando a Piton tá fazendo cirurgia na menininha lá, e ele fica, tipo, sentado, só olhando, mano, aquela cena é foda pra caralho. Porque, tipo, a gente nunca tinha visto no anime inteiro o Gon daquela forma, se portando daquela forma. Tanto que, tipo, o Killua vai falar com ele e fala, Killua, não me atrapalhe. Tipo, mano, não fala comigo. Vai fazer o que você tem que fazer e me deixa aqui, mano. A Alice já sabia que o bagulho ia cantar, tá ligado? E aí quando realmente ele descobre que não tem solução, o Kaito realmente ele já está morto, não tem o que a Piton possa fazer por ele. Ele desaba, ele começa a se sentir culpado, realmente a ficha cai, né? Ele se sente culpado, ele se culpa, tipo, nossa, a culpa é minha, o que eu deveria ter feito, eu deveria ter feito algo diferente. Só que aí, no meio dessa culpa, vem a raiva. Não, a culpa não é minha, a culpa é da Piton. E aí, fião, nossa, o monstro sai da jaula. Ele realmente desperta aquele poder que ele, teoricamente, vai ter mais pra frente, né? Ele mata a Piton, que era o objetivo dele. Só que é engraçado que após ele matar a Piton, ele tá chorando. Porque eu não sei se realmente ele percebe naquele momento que, independente do que ele faça com a Piton ou não, o Kaito, ele já tá morto. Então, teoricamente, não mudou nada ele ter matado ela ou não matado. Achei bem da hora esse vídeo do nosso querido Psicologia dos Animes aí. Eu, particularmente, acho foda esse tipo de vídeo, avaliando, tipo, toda essa parte mental dos personagens. Eu acho muito da hora. Se você quer que eu confira outros vídeos dele, comenta aí quais personagens que você quer que eu dê uma conferida. Beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Psicologia dos Animes. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o maior dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo!